Médico, você prescreve remédio, prescreve exames, mas e hábitos? Será que o médico pode ou deve prescrever mudança de comportamento? A resposta é sim, e mais. Pode ser a chave para aprimorar o cuidado dos pacientes crônicos, melhorar o resultado clínico e ter mais satisfação profissional. Se você atende pacientes com diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade, já viu de perto aí como é que é desafiador esses pacientes. O paciente muitas vezes entende o que precisa mudar, mas não consegue colocar na prática. Você orienta, explica, entrega aí às vezes uma lista de recomendações e aí na próxima consulta tudo igual ou às vezes até pior. E não é falta de vontade. Segundo a American Heart of Association, menos de 5% dos adultos nos Estados Unidos praticam os hábitos de vida recomendados para prevenir doenças. Doenças crônicas como cardiovasculares. Ou seja, o problema é sistêmico e a solução começa na forma como a mudança é proposta no atendimento médico. Nesse vídeo você vai aprender como usar os estágios de mudança de comportamento para personalizar sua abordagem, como prescrever os hábitos com o método SMART, validado aí pela ciência comportamental, e por que esse tipo de prescrição melhora a adesão e fidelização e desfechos clínicos. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica formada especializada na USP, docente no Einstein, e nesse canal ensino médicos a fidelizar pacientes crônicos, gerando uma receita previsível e sem sobrecarga. Então, se você é médico, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Nesse vídeo eu vou falar como o médico pode prescrever hábitos de uma forma estratégica, científica e humanizada, especialmente para os pacientes crônicos. E falando nisso, eu lembro de um paciente que veio, trazido pela filha, na verdade, para poder passar em consulta comigo. E ele estava lá com uma cara fechada, dava para ver que estava contra gosto, porque ele achava que ia ser mais uma consulta, que ele ia passar, receber um sermão de como que tinha que parar de fumar, comer gordura, beber álcool. Mas prescrever hábitos não é dar sermão e nem passar uma receita e pronta. É usar estratégias validadas cientificamente, adaptadas para usar no consultório médico para mudança de comportamento. Por isso que nessa consulta eu entendi o estágio de mudança dele, adaptei a conduta médica para mudar o comportamento de uma forma gentil, e o que aconteceu é que mesmo sem eu dizer para ele mudar de hábito propriamente dito, em 2 semanas a filha me mandou uma mensagem agradecendo com que sabe lá o que tinha feito, porque ele já estava começando a comer mais saudável e tinha melhorado a comunicação também com os familiares, inclusive com a esposa. A prática de mudanças de hábito e estilo de vida é reconhecida por mais de 20 associações médicas, incluindo a American Heart of Association, American Diabetes of Association, American College of Lifestyle Medicine. E a medicina do estilo de vida inclui atualmente 6 pilares: a nutrição, atividade física, gestão de estresse, sono, conexões e controle de vícios. No Brasil, a medicina do estilo de vida não é uma especialidade médica, mas é uma abordagem que pode e deve ser exercida principalmente por médicos clínicos que acompanham pacientes crônicos, já que 80% das doenças crônicas poderiam ser prevenidas ou até revertidas com mudanças de hábito. Doenças crônicas como diabetes, hipertensão, câncer e depressão, por exemplo. Mas, apesar disso, menos de 40% dos médicos usam esse conhecimento de forma estruturada no seu consultório. Para mudar um comportamento, o paciente passa por fases, onde o médico precisa adaptar sua conduta com o estágio de mudança do paciente. Isso é descrito pelo modelo transteórico de mudança de Prochaska. No estágio de pré-contemplação, o paciente ele pensa: não vejo aí um problema, não quero mudar. Já na contemplação, o paciente pode pensar: talvez eu precise mudar, mas não agora, ou eu quero, mas eu não consigo. O estágio da preparação, que o paciente pensa: não, eu quero mudar, já estou planejando como fazer isso. No estágio da ação, quando o paciente pensa: não, eu já comecei a fazer uma mudança. E na manutenção, olha, já sustentei aí esse novo hábito e eu quero continuar. Você pode identificar esses estágios ouvindo o paciente, percebendo através da fala dele em qual estágio ele está. Isso é apenas didático, não é fixo, e a gente pode estar em diversos estágios para cada um dos hábitos. E às vezes a gente pode também oscilar e variar entre esses estágios de uma forma mais fluida. Só que reconhecer esses hábitos dessa estrutura ajuda a direcionar a conduta médica. Saber em que estágio o paciente está muda completamente sua forma de prescrever hábitos. Porque os pacientes que estão em uma dessas fases vai precisar de algum tipo de apoio, às vezes mais ou menos. E tem sim aquele paciente que pode chegar no estágio que é chamado de terminação, quando já está aí há mais de 5 anos fazendo o hábito e que isso, de fato, virou um hábito e diminui muito a chance de ter recaída. Você já conhecia aí esse modelo transteórico de mudança? Escreve aqui nos comentários para saber. E esse modelo não é só uma teoria, eu aplico isso no consultório, também levo isso para os meus
alunos de como colocar isso na prática. Porque quando os médicos usam essa abordagem, conseguem adaptar a comunicação ao estágio de prontidão do paciente. Isso pode aumentar em até 60% a chance de adesão a longo prazo, reduz a frustração clínica de retrabalho e melhora a satisfação e fidelização dos pacientes. Em vez de empurrar o paciente para uma mudança que ele não ainda está pronto para fazer, você encontra o paciente onde ele está e conduz o processo de uma forma muito mais natural e realista e respeitosa. Por exemplo, como você, médico, pode aplicar esses estágios aí de mudança de comportamento na prática clínica? Com uma abordagem que respeita aí o tempo do paciente, gera vínculo e aumenta a adesão do tratamento. Vamos pensar no estágio 1 aí, no estágio de pré-contemplação. Nesse estágio, o paciente ainda não reconhece que existe um problema. Ele costuma dizer coisas como: não, minha pressão sempre foi assim, refrigerante não tem nada a ver com o meu peso. O erro mais comum aqui é tentar forçar a mudança. Isso vai gerar uma resistência. A melhor abordagem é oferecer informações breves e empáticas que convidem à reflexão. Por exemplo, você sabia que apenas mudar a ordem que você come no seu almoço já pode reduzir aí um pico de glicemia e isso pode melhorar o seu diabetes? Essa abordagem, mesmo que você use durante 2 minutos na consulta, já pode ser o suficiente para aumentar a prontidão do paciente e refletir sobre a mudança. O simples fato, por exemplo, de você perguntar: você já pensou em parar de fumar? Isso já muda a consciência do paciente sobre o assunto. E no estágio 2 de contemplação, agora o paciente ele reconhece o problema, mas ainda não se sente pronto para agir. Talvez ele fala: eu sei que eu preciso me exercitar, mas eu estou cansado, minha rotina não permite, não tenho tempo. Então, aqui o papel do médico é escutar e explorar essas barreiras sem pressionar. Você pode fazer uma pergunta simples, como por exemplo: o que você sente que te atrapalha hoje para começar a fazer uma caminhada, que seja aí uma vez na semana ou que seja 2 vezes na semana? A escuta ativa aumenta em até 65% a chance do paciente avançar para o próximo estágio. Respeitar esse processo é parte do tratamento também. E no estágio 3 de preparação, nesse ponto, o paciente ele quer mudar, já está buscando formas de começar. Aqui é o momento ideal para efetivamente prescrever os hábitos e você pode usar o método SMART, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Essa não é uma meta que você vai fazer, é uma meta que você vai construir junto com o paciente. E lembra de começar com metas menores e depois ir progredindo. E fazer metas relacionadas ao processo e não necessariamente a um resultado. Por exemplo, é muito melhor fazer uma meta voltada para fazer caminhada X vezes por semana do que, por exemplo, perder X quilos. No estágio da ação, o paciente já iniciou aí esse novo comportamento. Então, agora é hora de apoiar o processo com reforço positivo e fazer pequenos ajustes se necessários. Você pode perguntar: como foi a caminhada essa semana? Quer manter assim? Você acha que é possível a gente aumentar agora? Por isso que é importante aí o médico não fazer só uma consulta pontual, mas fazer um atendimento continuado. Com o atendimento continuado, você faz consultas periódicas e contato entre as consultas. E você pode fazer o atendimento continuado independente do estágio do paciente. A ideia é você adaptar a periodicidade e contatos de acordo com a fase de mudança. E isso ajuda também na adesão, porque você, além de consultas presenciais, pode fazer por telemedicina e fazer contato entre as consultas, usando, por exemplo, as ferramentas de mensagem, como e-mail ou WhatsApp. Lembrando que não substitui uma consulta completa, mas faz parte da consulta, faz parte do tratamento. E na manutenção, o hábito já foi incorporado. Aí o paciente está mantendo a mudança, mas é justamente nesse momento que é importante prevenir a recaída. Então, perguntar, como por exemplo: o que você faz quando está cansado demais para caminhar? Então, isso ajuda o paciente a se planejar para esses momentos de dificuldade. Mesmo que o paciente esteja bem, manter esse tipo de diálogo fortalece o vínculo e sustenta o progresso a longo prazo. Um dos erros mais comuns que a gente vê no consultório médico é querer prescrever metas de mudança para o paciente do mesmo jeito para todo mundo. Independente se o paciente está pronto ou se não está, é simplesmente ir lá e prescrever para ele mudar. Aí o paciente não faz, não volta e você às vezes não sabe onde está o problema. Quando às vezes o problema pode estar nesse timing aí, no tempo da abordagem que você vai fazer. Por isso que o ideal é você adaptar essa prescrição ao estágio de mudança do paciente. Ou seja, primeiro você entende onde o paciente está e só depois propõe uma mudança adequando para aquele momento que o paciente está. E se o paciente estiver no estágio de preparação, aí sim, esse é o melhor momento para você estabelecer uma meta SMART. A meta SMART é uma estratégia de prescrição de comportamento baseada aí na mudança comportamental. O S de específica, qual que é exatamente o comportamento que o paciente vai realizar? O M de mensurável. É possível saber se foi feito ou não? Dá para medir?
A, de atingível. Ela é realista? Ela é dentro das limitações atuais do paciente? R, de relevante. Essa meta tem um valor emocional para ele? Faz sentido? T, de temporal. Tem frequência ou prazo definido para acontecer? O S, sustentável. Dá para manter esse hábito no tempo, sem ter uma exaustão? O E, de ecológica. Esse comportamento melhora a vida dele sem prejudicar as outras áreas? Sem prejudicar o sono, a família, o trabalho, saúde mental? E não é todo momento que vai ser o melhor para usar essa estratégia. Quando o paciente está, por exemplo, na pré-contemplação, contemplação, o foco deve estar na reflexão e escuta, e não necessariamente da ação da mudança do hábito em si. Mas você pode fazer uma meta em SMART, por exemplo, o paciente estudar mais sobre o assunto, entender melhor sobre o assunto, conversar mais sobre esse assunto, ou explorar as possibilidades, sem necessariamente ter um compromisso se ele ainda não está pronto para isso. Mas se o paciente já está no estágio de preparação, ou seja, se ele quer mudar, está disposto a começar, então o SMART é o ideal para você usar. Nesse estágio, você constrói a meta junto com o paciente, e isso melhora muito a adesão. Imagina aí um paciente com diabetes tipo 2, hemoglobina glicada de 8,2, e o estágio é de preparação. Você pode fazer uma meta SMART, por exemplo. Caminhar 20 minutos a segunda, quarta, sexta, depois do jantar, durante os próximos 14 dias, tendo um tênis confortável e registrando num caderno. Essa meta é muito mais do que uma prescrição. É uma aliança terapêutica concreta, baseada no que o paciente quer, pode e está pronto para fazer. E assim, eu já tive paciente com diabetes que chegou na meta terapêutica em 3 semanas, sem mudar muito medicação, mas só fazendo a melhor adesão nos hábitos. Porque prescrever hábitos não é sobre dar tarefas, é construir a autonomia do paciente. Que tal na próxima consulta com o seu paciente que tem alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes, obesidade, e experimentar fazer a seguinte pergunta: quando você pretende começar a fazer algo para mudar esse hábito? Mas perguntar assim de uma forma neutra, sem julgamento. O objetivo não é pressionar, é literalmente ter a curiosidade de entender onde o paciente está. E aí, observar a resposta. Se disser algo como, não sei, quem sabe um dia, não é prioridade agora, não estou sem tempo, ou dê aí alguma desculpa, provavelmente deve estar no estágio de contemplação ou pré-contemplação. E aí, nesse caso, claro, você vai educar com empatia e fazer uma escuta, estimulando aí a reflexão. Mas se ele responder algo como, não, vou começar em breve, vou começar semana que vem, eu acho que próximo mês, no máximo, já vou começar. Então, talvez já esteja aí no estágio de preparação. E aí, esse é o momento ideal de você começar a usar esse método do SMART. E aí, você pode construir essa meta transformando a intenção em uma ação real. E isso é algo simples que você pode praticar já com o seu próximo paciente.